Olá, estudante! Eu sou a professora Eliana Antônia Demarques, pode me chamar de Lili, meu apelido. Aqui comigo está o Daniel, intérprete de Libras. E a aula de hoje, do 6º ano do ensino fundamental, a gente vai fazer cálculos com números decimais, né? Então, vamos lembrar aí. No PET que vocês têm este ano, que vai ser relacionado ao nosso primeiro bimestre, lá na página 14, tem o tema número decimais, as habilidades, né, ler, escrever e ordenar, que são os números racionais, né, na forma de decimal, e outras habilidades também que a gente vai trabalhar em relação tanto ao currículo de Minas Gerais, quanto as propostas também, né, da BNCC. Então, nós temos aqui, olha, números decimais. Os números decimais têm como característica a presença da vírgula. Ela divide a parte inteira da parte decimal, que é não inteira, né? Por exemplo, eu tenho 4,562. A parte inteira é 4, que está antes da vírgula. Depois da vírgula, faltou aqui, gente, uma vírgula, vou colocar aí, vocês colocam para mim, né? No PET está até certo, é 0,562. 0,35 eu tenho zero inteiros, então eu tenho zero na parte inteira, que está certinho, a parte decimal é 0,35. E 65,3 eu tenho 65 na parte inteira e 0,3 na parte decimal. Então, lá no PET vocês vão poder acompanhar. Nós temos também alguns algarismos que a gente vai trabalhar no quadro posicional. Então, o número 4,562, no quadro posicional, vai ficar 4 da parte inteira. Então, eu tenho aqui a parte inteira. E, depois da vírgula, eu tenho a parte decimal. Então, eu tenho aqui, olha, a parte decimal 562. Bom, e as outras? As outras não tem, e aí eu completo com zero, por exemplo, né? Como que eu vou poder? Eu vou poder, né, trabalhar esse número 4,562. Como que eu posso escrever esse número com 4 unidades, 5 décimos ou 0,5 unidades, 6 centésimos ou 0,06 unidades e 2 milésimos ou 0,002 unidades. Então, olha, eu tenho este número que eu vou poder fazer a leitura assim, olha. 4 inteiros e 562 milésimos. Eu posso escrever esse número por extenso, ó, 4 inteiros e 562 o quê? Milésimos. Então, é assim que eu escrevo esse número. Outro número de exemplo, 0,35. Então, eu preenchi aqui no quadro, né, posicional, eu tenho 0 unidades na parte inteira. Depois da vírgula, que é a parte decimal, eu tenho 35. Então, eu tenho 35 centésimos, que eu posso escrever assim, olha. 0,35 são 3 décimos ou 0,3 unidades, 5 centésimos ou 0,005, né? 0,05 unidades, né? A leitura ficou assim, olha, 35 centésimos. Eu tenho também um outro número aqui, ó, 5 na parte inteira e
3 na parte decimal, e esse aqui, que eu esqueci dele? Esqueci 65 inteiros. Então, eu posso descrever esse número assim, 6 dezenas, né, que está na parte inteira, ou 60 unidades, mais 5 unidades também, que está na parte inteira. Depois da vírgula, que eu tenho o número 3, que é o número decimal. Então, vai ficar 3 décimos, ou 0,3 unidades. E aí, como que eu posso ler esse número? 65,3, eu posso escrever assim, ó, 65 inteiros e 3 décimos, ok? Bom, um outro exemplo aqui que nós temos é um exercício que está na página 15. Aninha tem R$ 6,35 em dinheiro, que ficou juntando ao longo de uma semana. Sua mãe lhe dava uma nota ali, seu pai outra moeda aqui, até que conseguiu esta quantia. Então, eu mostrei aqui para vocês a quantidade que ela conseguiu, né? Como que eu posso formar essa quantidade, né? Tem uma nota de 5, uma moeda de 1, então formou assim, né? Com 3 moedas de 10 e uma moeda de 5 centavos, R$ 6,35. Bom, como que eu posso separar os algarismos do número, né, decimal? Então, a parte inteira vai ser o 6. Então, eu tenho aqui, olha, 6 na parte inteira, e a parte decimal é 0,35. 0,35 na parte decimal. Então, usei aqui o quadro e posso separar também assim, olha. Eu tenho, no caso, né, eu tenho 6,35. Também está com erro aqui, tá? Eu tenho 6 aqui, olha, 6 inteiro. Esse quadro ficou do exercício anterior, então vamos corrigir. 6 inteiros, vírgula, para separar a vírgula, 35 centavos. O 3 está certo e o 5 fica aqui, olha, não são 6,35? E aí, como que eu posso escrever? 5, né? Eu tenho 6 inteiros e 35 centésimos. Aqui, olha, no exercício da página 15, Aninha tem, né, uma nota de 5, mais uma moeda de R$1, mais 3 moedas, né, de 10 centavos. Então, se eu fosse, né, somar esses números, eu preciso de aprender, né, somar os números em casas decimais. Sempre a dica que eu dou para os meus alunos é colocar vírgula debaixo de vírgula quando eu vou somar. E aqui eu tenho uma nota de 5, mais 1, né? Mais 30 centavos, mais 5 centavos. Então, como que eu posso somar? Eu vou aqui, vou somar 0 com 5. Ficou 5. 0 com 3 e com 0 ficou 3. 5 com mais 1 ficou 6. Aí eu vou colocar a vírgula separando a parte inteira. Então, essa é a parte inteira da parte decimal. Então, a parte decimal é 0,35 centavos. Né? Então, eu tenho aqui um exercício. No exercício do PET, que é o exercício 1 da página 15, não está igual às mesmas notas. Então, a professora deu um exemplo, vocês vão observar lá no exercício que eu tenho várias maneiras de organizar 6,35, né, centavos. Né? Então, vocês vão pensar aí como que a Aninha pôde juntar esse dinheiro. Né? Todo o dinheiro que tem aqui é mais, né, de 6,35 centavos, ok? Então, lá no exercício, vocês vão ter essa observação.
Outra observação em relação aos números que estão no quadro do exercício 2 da página 16. Então, observando esses números, eu posso separar, né, qual desses números, né, foi perguntado aqui, qual é o maior número? E aí, qual que é o maior número? 987, né, inteiros, vírgula, né, para separar o número inteiro do decimal, né? Então, o maior número que eu tenho é este, 987,027, ok? Esse é o maior número. Qual? Como que eu vou escrever 987 inteiros, né? E 27 milésimos, que eu escrevo este número aqui, olha. Como que eu vou escrever ele por extenso? É importante observar, ok? Bom, a outra pergunta que tem lá no exercício do PET é qual é o menor número? Então, o número que começa com 0 é o menor que eu tenho aqui, olha. Qual que é? 0,58, que eu posso escrever assim, 58 centésimos. Não tem nada na parte inteira, ok? Bom, outra pergunta, né, do exercício é como que eu posso ordenar estes números em ordem crescente, né, do menor para o maior. Olha, eu já descobri, esse não é o menor, 0,58, então eu vou trabalhar entre esses dois números, olha, esse é o menor, né? Esse é o menor número e este aqui não é o maior, então quais que estão entre esses? Para facilitar, eu vou olhar se tem algum depois do 0, né? Com 0 não tem nenhum, o próximo é o 3,16, vou tirar essa marca aqui para facilitar, eu tenho 3,16, que é o próximo número, depois eu tenho 36, depois eu tenho 47,40, né? Depois eu tenho 299,3. Então, se eu for colocar esse número no quadro, eu posso organizar esse quadro assim. O menor número é 0,58, então no exercício do PET eu quero que você já pense nisso, né, colocando os números ordenados e eu vou colocar também vírgula debaixo de vírgula. Isso ajuda muito na hora que você organizar, observar a quantidade de casas decimais. Se você fosse somar também ajuda bastante. Então aqui eu coloquei o próximo 36, 47,4, 299,3 e o último número que é o maior deles. Eu coloquei em ordem crescente. Se eu fosse organizar esse quadro com todas as casas decimais, eu vou completar ali com 0, ó. Então, ficou 0,58, eu tenho 3 casas, né, depois da vírgula. E aí eu coloquei também todos os números, 3 casas depois da vírgula. Então, 36 inteiros, observem aqui para vocês verem. 36 inteiros ficou 36,000, ok? Então, eu posso colocar os números assim, já preenchendo no quadro, do jeito que vocês acharem mais fácil. E agora vou distribuir o primeiro número. A parte inteira do número menor não é 0? E aí vou colocar a vírgula e vou colocar o 5 e o 8 em centésimos. Aí o milésimos vai ficar 0, dezenas, centenas, 0, ok? Acabo de completar com 0. Como que eu posso colocar 3,16? Então, são 3 inteiros, vírgula, né? O 1 em décimos e o 6 em centésimo, o restante eu completo com 0. E 36 inteiros, 36, vírgula, né? Completo o restante com 0. 47 inteiros, então 47,4, né, em décimos e o restante é 0.
299, então vai preencher toda a parte inteira, né, vírgula, e a parte, né, decimal eu tenho 3, né, décimos e o resto 0. Este último aqui, que é o maior número, né, que a gente tem, vai encher todas as casas. Olha, observe para vocês verem. Então, vai ficar a parte inteira 987 inteiros e a parte decimal 0 em décimos, 2 em centésimos e 7 em milésimos. Ok? Então, este quadro tem no exercício do PET, na página 16. Bom, qual número tem a maior parte inteira? Então, qual é o número que tem a maior parte inteira? É o maior deles, 987,027. Qual número tem a menor parte inteira? Então, o número que tem a menor parte inteira é o 0,58, né? E qual número tem a maior parte decimal? Também é o 0,58, porque dentro do decimal, né, os 5 décimos aqui ficou o maior de todos eles, ok? Então, podem observar aqui, né, que o maior da parte decimal continua sendo, né, o 0,58. A próxima pergunta, qual número tem a menor parte decimal? Então, qual desses tem a menor parte decimal? Oh, tá fácil, não tá? Onde que tem um 0 em tudo ali, olha, é o 36, porque da parte decimal tudo é 0, ok? Quais destes números possuem algum valor na casa dos milésimos? Então, milésimos está aqui, olha. Qual que tem? É este aqui, olha. É o maior número que a gente tem, que é este aqui que a gente já falou, 987,027. Então, olha, eu tenho várias perguntas no exercício do PET, quais destes números possuem algum valor na casa dos centésimos? Então, na casa dos centésimos aqui eu tenho 0,58, 3,16 e o próprio maior número dele, né, que tem o número 2 na casa de centésimos. O exercício 3, né, da página 17, pede para ordenar esses números. Então, eu achei mais fácil pegar onde que tinha 0, que é o 0,2, vai ser o menor. E aí eu separei 0,2, 0,6, 0,88, 0,95. Agora eu peguei o 1, 1,55, 1,6. Agora eu peguei o 2, 2,2, 2,5. Depois o 3, 3,2, 3,99. Por último ficou o 4,1 e o maior dele 4,3. Como que eu posso colocar na reta? O 0,2, né? São esses números aqui na ordem. Aí ficou mais fácil para eu ordenar esses números, ok? Se eu fosse medir na régua, né? Eu vou ter que ter, né, várias unidades. E aí, vocês vão observar que daqui até aqui, eu dividi em cada parte dessa aqui, ó, possui 0,2. Então, eu tenho 0,2, 0,6, 0,88, 0,95, 1,55. Observa onde que vai ficar 1,55, tá? O 1,6, o 2,2, o 2,5, o 3,2, né? O 3,99, gente, olha, tá pertinho do número 4, né? O 4,1 e o 4,3. Então, esse exercício está na página 17. Muito obrigada, tá? Vocês vão fazer os exercícios do PET. Durante o nosso bimestre, a gente vai ficar com este PET 1, tá? E muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, podem voltar, né, assistir a aula de novo, que nós temos o exercício da semana 1 já resolvido do PET, tá? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.